Igreja, amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e muita paz, visitantes que alegram a casa do Senhor. Alegram o nosso coração e, sobretudo, o coração de Deus. A presença de vocês estarem aqui, cooperando também com este culto a Deus. Nós vamos ler o texto sagrado que se encontra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, e convido a igreja, aqueles e aquelas que possam se colocar em pé, estejam acompanhando a leitura que faremos, com os olhos e sobretudo com o coração. Romanos 10, 14 e 15. Texto que diz bem assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Palavra bendita do Senhor para a nossa vida, para a vida da igreja. Amém? Amém. E amém. Podeis assentar. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu fazes. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, uma palavra que vem ao encontro das nossas necessidades. A nossa necessidade de falar do teu nome, a necessidade de nós proclamarmos o Evangelho, a necessidade, ó Deus, de nós irmos por onde nós passarmos, semeando com a boa notícia do Senhor para muitas vidas que estão perecendo na escuridão. Que nós possamos, Pai bendito, Pai de amor, estarmos atendendo, ó Deus, a sua santa convocação. Que haja em nós um coração tranquilo na tua presença, coração tranquilo diante da tua palavra, um coração humilde para receber como ela é. Vem falar conosco, Senhor. Nós precisamos te ouvir. Fala conosco, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Carta de Paulo aos Romanos. Essa carta de Paulo aos Romanos, para quem já pôde ter mais contato com ela, há de conver que se trata de uma carta que trabalha com vários temas do Evangelho. Muitos esclarecimentos, acaba trazendo até no sentido doutrinário, ao ponto de alguns até classificarem a carta de Paulo aos Romanos como sendo uma espécie de uma carta do Evangelho de Paulo, alguns colocam, de tanto que ela se refere aos ensinos de Jesus. Quem é o autor da carta? É o servo Paulo, imitador de Cristo. Do texto lido, nós estamos propondo esse tema. Todos precisam saber. Todos precisam saber. E você precisa falar. Amém? Amém. Todos precisam saber. Você concorda com isso? Amém. Amém. Mas tem uma segunda parte. Mas você, ou e você, precisa falar. Amém. O texto fala exatamente disso. O texto que nos coloca diante de várias perguntas, como isso, como aquilo também. São perguntas que se nos vêm e que nos desafiam, que nos chamam a atenção. São perguntas que devem nos fazer pensar nas necessidades da propagação do Evangelho.
pensar naquilo que há de mais necessário para a vida dos cristãos, para a vida da igreja, primeiramente, nesses dias que nós estamos vivendo, primeiramente a necessidade de crer. A necessidade de crer. E de lá para cá, do tempo de Paulo para cá, nada mudou. Os propósitos do Senhor continuam sendo exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Paulo, o apóstolo, Paulo, o prisioneiro de Cristo, Paulo, o servo do Senhor, aquele que agora vem através desse trecho da carta e que chega até nós hoje com o mesmo sentido, com a mesma força, com os mesmos propósitos, chega como uma advertência para a vida da igreja, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, com algumas perguntas. E essas perguntas, se você reparou, elas estão conectadas umas às outras, são perguntas sequenciais, uma na sequência da outra. Fala em invocar. Invocar requer crer. Crer que requer ter fé. Ter fé que requer a necessidade de ouvir. Ouvir que requer a necessidade de que alguém pregue. Requer a necessidade de pregar. E que também esta, por sua vez, requer a necessidade de que haja o envio. Sejam enviados. Aí a razão do tema da nossa liturgia. O Deus que chama para adorar é o Deus que envia para evangelizar. Amém? Amém. O propósito de Deus se faz presente nesses dois movimentos do Senhor. Quando chama e quando envia. Os jovens há pouco tempo tiveram, com certeza, tendo formações nesse sentido. Não só informações, mas formações sobre essa questão de evangelizar. Sermão passado, para quem não estava aqui, o tema do sermão foi evangelizar é preciso. Vocês se lembram? E hoje, esse tema que todos precisam saber e você precisa falar. Se você tem essa consciência de que de fato, de verdade, as pessoas precisam saber, você também esteja consciente de que você precisa falar. Você precisa falar. E nas perguntas que Paulo coloca nessa carta, que são sequentes e são conectadas, é como uma espécie de ondas de propagação. Você já deve algum dia, ter ido ao lago e atirou uma pedra na água do lago. O que foi que aconteceu? Faz um movimento na água, vão fazendo ondas, são ondas que propagam. Assim deve ser, e muito mais ainda, o Evangelho. Você como um propagador, uma propagadora do Evangelho, que vai indo de onda em onda, propagando um círculo menor, outro círculo maior, outro maior, até um círculo grande, se dissipando nas águas, no caso, mas no que tange a respeito de propagar o Evangelho, a boa notícia do reino, e se propagando, ela dissipando, ou replicando o mundo afora. A igreja foi chamada para isso. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi salvo exatamente para isso. Você não foi salvo, me desculpe a franqueza, para ficar esquentando o banco da igreja. Mas foi salva, e custou um alto preço do Senhor Jesus morrer por você, para que você fosse alcançado por essa mensagem, que é chamada da boa notícia, que é o Evangelho, para que você também leve as pessoas essa boa notícia do Evangelho, alcançando muitas vidas. A primeira pergunta que aparece: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que pode alguém invocar sem crer? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo: há
a necessidade de crer. Crer alude a mais um elemento primordial. Crer exige fé. Para crer requer fé. Você crê? Amém? Você crê? Porque crer requer fé. Que é a essência do ato de crer. E não por acaso, o ponto inicial, fundamental, central para o plano da salvação de Deus na vida de um coração humano. É necessário crer. É necessário ter fé. A Bíblia, em Hebreus 11:6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus se não tiver fé. Porque tudo é pela fé. É pela fé. Até a graça, mediante a fé. Que não vem de vós, mas isso é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas é pela fé. É o dom da fé, que é dado por Deus. É pela fé. É pela fé que o Evangelho se faz conhecido. É pela fé que o Evangelho se faz conhecido, mas também crido. Pela fé. É pela fé que o Evangelho se faz experimentado. É pela fé. Não tem outra via. Não tem outro caminho. Ninguém experimenta o Evangelho, conhece o Evangelho, crê no Evangelho pela razão. Pelo fato de entender ipsis litteris, ponto a ponto, o que diz o Evangelho, mas por experimentar o Evangelho, que vem de crer no Evangelho, que é pela via da fé que se experimenta o poder do Evangelho. É algo de ordem espiritual e não racional. É pela fé, então, que o Evangelho é conhecido, que ele é crido, que ele é experimentado, e que Jesus Cristo passa a ser invocado por aquele que é alcançado pela fé, a mensagem e pela mensagem do Evangelho. E passa a invocar Jesus Cristo não como uma referência leviana ou superficial, mas se refere agora a Jesus Cristo como sendo o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor. E essa confissão, essa declaração, desde sempre incomoda. Desde sempre incomoda. A história revela muito sobre isso. Na época do Império Romano, quando os cristãos ou os do caminho declaravam ao Senhor Jesus como Senhor, eles eram entendidos como subversivos, que negavam a importância do imperador, porque o termo Senhor era usado também para o imperador. E César, ou os Césares, queriam que falasse César é Senhor. César é Senhor. Aí vem aquele grupo de pessoas movidas pela fé, que passaram a conhecer, experimentar bem pertinho o Evangelho e passam a dizer Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo, meus irmãos e irmãs, incomodou com certeza nas estruturas do poder romano. Uma segunda pergunta que aparece no texto e eu já vou emendar com a outra que vem em seguida: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Pense comigo na pergunta. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como crerão se não há quem pregue? Ou seja, como que as pessoas vão crer se não tem quem fale? Paulo está se referindo a isso. Há uma lógica na sequência dessas questões, dessas indagações, dessas perguntas que você já deve ter percebido. Se é assim, só se invoca a Jesus se crer. Só se crê
se pôde ouvir. Só foi ouvido, ou se pôde ouvir, se alguém falou. E alguém só falou porque foi enviado a falar. Os irmãos perceberam a corrente que isso forma, né? E a gente conhece, crê, experimenta isso, vivencia isso, talvez não com toda essa consciência, mas isso acontece como resultado desse fluir do Evangelho. O Evangelho precisa sim ser pregado. Paulo está falando exatamente disso, sobre a necessidade de evangelizar, a necessidade de anunciar, a necessidade de se instar. Tem um outro texto que Paulo escreve, insta, escrevendo para Timóteo. Prega, insta. Sabe o que significa insta? Insista. Fale com veemência. Fale com força. Fale com ousadia. Fale com intrepidez. Fale com entusiasmo sobre o Evangelho. Insta. Insta. Para que ouçam. Porque ouvindo vão crer. Tudo que cremos, tudo que nós cremos, veio e vem pelo ouvir. Mas nós só ouviremos, meus irmãos e irmãs, se tiver quem fale. Então, alguém precisa falar. Ou nós precisamos falar. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem ouvido aquilo que tem sido pregado? Você tem ouvido aquilo que tem sido pregado? A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Vocês conhecem o versículo? Quem conhece? Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Alguns falam na palavra de Deus. Tudo bem. Esse versículo não está muito longe desses que foram lidos aqui. Se você tiver com sua Bíblia aberta, nós lemos os versículos 14 e 15. Se você se deparar com 17, é exatamente essa palavra que eu acabei de proferir. Lembrando no versículo 17 o que é que fala da onde é a origem da nossa fé, da onde vem a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, né? Ipsis literis. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pela palavra de Cristo. Está ali, projetada. Então a pregação é falar. Falar do Senhor. Falar do Evangelho. Falar do Evangelho. É preciso, meus irmãos e irmãs, é preciso sim evangelizar, é preciso pregar, é preciso falar, né? É preciso semear o Evangelho para que ouçam, saibam, creiam, invoquem e sejam salvos, e as pessoas sejam salvas. Todos precisam saber, e você precisa falar. Amém? Amém. Todos precisam saber. Você concorda? De novo. E você precisa falar. Você concorda com isso? Amém. Que o Espírito Santo nos convença dessa máxima ou dessa afirmação, porque nós precisamos, através do anúncio do Evangelho, da palavra do Evangelho, nós precisamos, como pessoas, embora com defeitos, ninguém aqui é perfeito, embora com erros, embora com falhas, nós nos ofereçamos como instrumentos vivos nas mãos de Deus para livrar muitas vidas da ignorância, do desconhecimento do Evangelho. Aí alguns podem pensar, mas como tem sido pregado tanto o Evangelho? Como tem sido falado o Evangelho? O tempo todo, toda hora, você lá. Se antes era só pelo rádio, pela TV, hoje você entra na internet o tempo todo, está correndo solto o Evangelho. Só que tem uma coisa. E essa uma coisa não é muito pouca coisa. Precisa ver que Evangelho que está sendo anunciado. Qual é o Evangelho que está sendo anunciado?
correndo às soltas aí o tempo todo. Que evangelho é esse? O evangelho da prosperidade, até pouco tempo deu trabalho, mas os cristãos se despertaram, acordaram para a vida e saíram dessas amarras. Mas hoje tem um evangelho mais em linha psicológica, um evangelho coaching, que não é o evangelho da graça, o evangelho do Senhor, que exige arrependimento. O evangelho aqui é o evangelho do arrependimento. O evangelho do arrependimento, o evangelho da humilhação. O evangelho que suscita a pessoa a dobrar seus joelhos e se entregar por inteiro em busca de salvação, de perdão para a sua vida. É esse o evangelho. Não vamos ser, e eu me preocupo muito com isso, e não são somente as novas gerações, são as médias e até as que não são muito médias gerações. Estão entrando, diria, de cabeça, mergulhando no evangelho coaching, com teólogos coaching e pessoas que não são pregadores e profetas, mas são comunicadores, por sinal, muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós. O que nós estamos falando, aludindo, é o que Paulo disse, que se trata do evangelho raiz. Evangelho raiz que vem e fala ao pecador: arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? A essência, o suprassumo do evangelho. Enquanto não houver arrependimento dos erros, enquanto não houver arrependimento dos pecados, enquanto não houver humilhação diante do Senhor, entrega total sem reservas, será apenas mais uma fala, mais uma pregação que você está ouvindo, mais um sermão que você ouviu e às vezes até gostou ou não gostou, mas não passa disso. Não passa disso, não sai disso. Fica nesse marasmo todo aí, o tempo inteiro, nesse mecanicismo do vai e vem, e nada de novo acontece. E Jesus é aquele que nos chama para vivermos em novidade de vida. Novidade de vida. Então o Evangelho, antes de nós, Paulo coloca, e Paulo fala em determinadas cartas. Tem por aí alguns com outro Evangelho, ele alertando as igrejas da época, e hoje não está sendo diferente não. Também existe isso aí, o Evangelho é o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da entrega do pecador de maneira integral para o Senhor, para que Deus faça algo novo, não meio novo, totalmente novo na sua vida. Amém? Amém. É esse o Evangelho. Você crê nesse Evangelho, meu irmão? Amém. Minha irmã, você crê? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí nós vamos a uma pergunta que a gente traz agora, né? Para a gente refletir um pouco mais. Quem somos nós nessa história? Nessa história toda, quem somos nós? Nós devemos ser os que ouvem, mas ouvem mesmo. Nós devemos ser os que creem, mas que creem de verdade. Nós devemos ser aqueles que invocam com toda a sinceridade, mas que também pregam, mas que também falam, proclamam o Evangelho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todos precisam saber. Todos precisam saber. E você precisa falar. Aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nos salvou, agora ele também nos vocaciona e nos envia para falar também. Essa palavra, meus irmãos, não é somente para missionários. Essa palavra não é apenas para os pastores ou pastoras, missionários ou missionárias. Essa palavra, de novo, é para toda a igreja. Todo aquele e toda aquela que confessa Jesus como Senhor da sua vida. Para todos e todas. Para que muitos que ainda não ouviram, possam ouvir. Para que muitos que ainda não ouviram, possam ouvir, para poder crer.
ouvir não vai ter como crer. Para que muitos que venham a ouvir e passem a crer, passem a se arrepender, passem por essa experiência do arrependimento e sejam regenerados, regeneradas, tenham uma vida nova, ganhem uma vida nova e passem a caminhar com Jesus, que vem e repagina a nossa vida. Jesus é o único que pode fazer isso. Jesus é esse que vem para fazer isso. E todos precisam saber. E você precisa falar. Onde você convive, onde você está. A última pergunta, meus irmãos, caminhando para o final, e como crerão se não forem enviados? Como vão crer se não são enviados? E a gente fica só pensando na África e pensa que tem que enviar para a África, ou tem que enviar para Portugal, ou então para a janela 10x40. Nós falamos aqui no domingo passado e repetimos: enviados de onde você está, no mundo que você vive, no seu dia a dia, como estilo de vida, no seu condomínio, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, onde você vive, você seja, por natureza, um missionário, uma missionária onde está, falando do Evangelho, porque um dia Ele te chamou, e agora está te enviando. Percebamos, irmãos e irmãs, até que ponto nós estamos cumprindo com isso. Alguém pode dizer: mas de novo, pastor, o senhor vem com esse papo, com essa conversa, com esse assunto? Estamos vindo com esse assunto para a igreja porque é necessário. É preciso falar. Se não fosse preciso, Paulo não teria colocado aqui. Dá para entender? Vocês viram com que ênfase Paulo coloca? Como vão invocar se não creram? Como crerão se ninguém fala? Como falarão se ninguém envia? E assim por diante. A igreja deve fazer esse mesmo movimento, esse mesmo exercício, nessa mesma pegada do apóstolo, cumprindo com o chamamento. Aquele que chama é o mesmo que envia. Quem chama? Deus. Quem envia? Deus. Há um chamamento divino e há um envio divino. O envio divino. Porque é Deus quem chama e Deus quem envia, não é homem, é o Senhor. E se Ele chama e Ele envia, nós devemos obedecer, cumprir com o seu chamamento, como já cumprimos agora, com o envio também que Ele faz para cada um de nós. Não se trata de algo de uma vontade humana. O pastor resolveu, o conselho resolveu, a igreja decidiu, o conselho na sua última reunião tomou assim. Não, nada disso. Isso aí é algo que vem da parte de Deus, é a obra de Deus, é a obra do Senhor. Proclamar o Evangelho, levar a mensagem do reino a todas as pessoas, a toda a criatura. É a obra do próprio Deus. É essa a grande razão, é este o grande sentido de nós sermos igreja, e de você ser um cristão, e de você ser uma cristã. É esse o único sentido, de levar as boas novas, a boa notícia no mundo tão triste que nós vivemos, onde as pessoas estão atordoadas com notícias tão ruins. Então a gente vem e vai nesse exercício de estar ouvindo, crendo, invocando, pregando, enviando. É a igreja e cada um de nós, a fé em movimento. Há uma boa notícia a ser dada. Há uma boa notícia a ser contada. Você tem contado? Você sabe qual é a notícia? Não sabe? Sabe? Você sabe qual é a notícia? Você conheceu essa notícia? Já deram essa notícia para você? Essa notícia não é só para você, é para o mundo,
para a humanidade, para a sociedade, para a cidade de Votorantim, para a cidade de Sorocaba. E essa notícia precisa ser dada por todos nós. Como que eles vão saber se a gente não falar? O que Paulo está falando, ou antes de Paulo, sobretudo, a própria palavra está falando, é exatamente isso. Como que eles vão saber se a gente não fala? Não seja, de novo, não seja um detetive de Cristo. Sabe o que significa essa expressão? Aquele que ninguém sabe que ele é do Senhor. Parece um agente secreto, inescondido. Quando eu tive a graça maravilhosa de conhecer o Evangelho, e Deus, pela sua misericórdia infinita, trabalhar na minha vida, me dar uma nova vida, uma nova significação. E falhando os microfones. E quando isso aconteceu, quando isso ocorreu, e concomitantemente a gente acabou descobrindo alguns colegas que já eram há muito tempo, mas que nunca me falaram, nunca sequer duvidaram para ir na igreja com eles, nada, nem um folhetinho, nada. E aí, quando estava sendo trabalhado por Deus, e a gente ficava sabendo, chegava lá, puxa vida, mas você nunca me disse que você era do Senhor. Ficava sem resposta. Que isso nunca aconteça com você, jovem. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Que nunca isso aconteça com nenhum de nós, tá? Mas que nós possamos vestir a camisa, assumirmos a nossa identidade de cristãos e contarmos, levarmos a boa notícia. É o anúncio que nós precisamos. Precisamos anunciar, falar às pessoas. Não, o senhor está tirando isso, pastor, da Bíblia. A Bíblia é cheia desses relatos e anúncios, desde os tempos de Noé, dias terríveis. Noé, o anúncio de Noé, está vindo aí o dilúvio. O anúncio, o dilúvio está vindo. Está vendo a arca? Olha lá, Noé está loucão. Entraram para a arca, ficaram de fora. O que foi que aconteceu? Morreram, sufocados. Como se não bastasse, Moisés, levantado pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Moisés foi lá e anunciou. Falou, ó, liberta o meu povo. Deixa o meu povo ir. Não, né? Não deixou. Quis segurar. Praga em cima de praga. Para revelar o Deus de Israel. O grande eu sou. Mas quem eu falo que é o Senhor? Diga lá. O grande eu sou disse. Anunciação. Anunciação. Um outro exemplo. Davi, que depois veio vencendo Golias, ele foi enfrentar o gigante lá e na sua vitória, do povo do Senhor. Ficou conhecido também, né? Diante dos filisteus, os povos inimigos. E a história vem vindo, e daí chega no tal de Jonas, do Xará, né? Profeta Jonas, iniciação de Jonas, que tanto fugiu, né? Quis vazar, né? Não quis levar a palavra. Olha só, hein? Estão prestando atenção? Ele não quis falar. Olha que me vem à mente. O que foi que ele fez? Quis fugir da missão. Quis falar. Vocês lembram o resto da história? O que foi que aconteceu? Todos lembram.
Eu creio. E ele vai agora e diz aquela cidade, temida cidade de Nínive. Os ninivitas eram temidos. Muitos não têm noção do que era falar do Senhor para o ninivita. E ele, encorajado por Deus, ele anunciou. E disse: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Já pensou uma pessoa atravessando a cidade aqui falando isso? De ponta a ponta, indo e voltando e falando: aqui 40 dias não vai ficar nada, não vai sobrar nada disso. Conclusão: arrependimento. Por isso que Jesus faz referência a Jonas. Nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. Arrependimento. Até os animais foram vestidos de saco pelo governante daquela cidade. Aí vem João Batista, aí vem Jesus, aí vem os apóstolos, onde vão dizer, né, ali no discurso do Pentecostes, vão dizer: arrependei-vos e convertei-vos, né, para serem cancelados os vossos pecados. O discurso de Pedro, ele fala isso, né? Arrependei-vos. Aí, o Evangelho fala isso: arrependei. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos e irmãs, depois desses personagens, a igreja que vem. A igreja vem vindo. E a igreja somos nós. Agora é a nossa hora. Agora é a nossa vez. A minha e a sua. De estarmos anunciando a salvação por conta da necessidade de muitos que estão perecendo sem conhecer o Evangelho. Como que vão conhecer se ninguém fala? Como falarão se ninguém envia? A palavra hoje é uma palavra que dispõe exatamente sobre isso, sobre envio. Deus quer enviar você, como você é, como você está, não somente para ser salvo, mas para também alcançar outras pessoas para a salvação. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Convido os irmãos que vão cantar para vir aqui à frente, cantar louvando ao Senhor.